Eu sou Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Jeje e a nossa conversa hoje é sobre a epidemia das apostas nas plataformas de bet. Por que eu resolvi gravar esse vídeo, já que esse é um canal de letramento racial? Primeiro, porque a maior parte da população afetada pela dimensão do vício nas apostas em bet é a população negra e são as mulheres negras o principal grupo que tem sofrido com o vício nessas plataformas. Segundo, porque tem uma questão cultural muito forte na nossa sociedade que valoriza o enriquecimento fácil. Como se existisse a possibilidade de ficar rico de forma rápida e fácil. Esse é um valor cultural colonial, inclusive. E terceiro, porque figuras como a Deolane, que foi presa, eu acho que é assim que diz o nome dela, eu sempre digo o nome dela errado, se conecta a essas duas coisas, o desejo pela brancura, e a brancura expressa no lugar da riqueza, do enriquecimento, e a nocividade dessa ideia de que se você for esperto o suficiente, você é capaz de ficar rico. Por que nós, pessoas negras, que sofremos tanto com o processo de pobreza, endividamento, o legado negativo da escravidão, todos os processos sociais de exclusão, acreditamos e ovacionamos figuras como essa mulher? Por que nós acreditamos que histórias fantásticas de pessoas que ficaram ricas magicamente, que ontem morava no Capão Redondo e hoje mora numa mansão no Alphaville, que ontem andava de ônibus e hoje dirige uma Ferrari, a gente acredita que existe a possibilidade do enriquecimento de forma rápida? Bom, desculpa. Sobre isso, tem duas coisas que a gente tem que pensar. A primeira delas, e que numa sociedade como a brasileira, a gente precisa entender o que a gente está chamando de sociedade de cultura. Porque toda sociedade se constrói a partir de parâmetros culturais que vão se tornando processos, procedimentos, normas, regras, moral, costume, que vão condicionando a forma de funcionamento da sociedade. O vício em apostar, ele não é um problema primário. A pessoa se torna viciada em aposta porque ela tem algum outro tipo de transtorno mental que, não tratado, não orientado, deságua no vício. No geral, pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, que têm problemas relacionados à escassez financeira, à escassez afetiva, que tiveram pouco cuidado na infância, pouco acesso a recursos materiais, desenvolvem comportamentos compulsivos na vida adulta, na adolescência e na vida adulta, algumas inclusive já na infância, para compensar essa escassez. Essas pessoas que acessaram experiências infantis de escassez vão ter uma tendência a desenvolver esses comportamentos compulsivos como uma resposta rápida e imediata à falta estrutural que o trauma da escassez introduziu dentro dessas pessoas. A maioria de nós, de famílias pobres, porque são as pessoas pobres e miseráveis que estão adoecendo e adoecendo suas famílias com aposta em bet, vem de experiências sociais, familiares de escassez financeira, de escassez afetiva, de históricos de privação alimentar, de privação material, de históricos de abandono familiar. E todas essas questões geram transtornos mentais que, por não serem tratados da forma adequada, tornam essa pessoa vulnerável ao desenvolvimento de comportamento compulsivo, a relacionamentos abusivos, a comportamentos autodestrutivos. Não à toa, são as mulheres negras as maiores e principais vítimas do feminicídio. Porque são essas as mulheres que psiquicamente têm uma constituição mais vulnerável a essas experiências na vida adulta de abandono, privação e violência, somada a uma cultura que naturaliza a violência e que acha que terapia é bobagem, que diz que ler um livro, conversar com um amigo, tomar uma cerveja. Eu conheço uma pessoa que diz que a bet é a terapia dela. Apostar em bet é a terapia dela. Que toda vez que ela aposta, ela desenvolve um comportamento mais tranquilo. Isso é um claro indício de vício. Então a gente tem uma sociedade que não valoriza o cuidado em saúde mental,
que minimiza o trabalho dos terapeutas, dos psicólogos, dos psicanalistas e dos psiquiatras. A psiquiatria é a única especialidade que a gente não fica feliz quando recebe um diagnóstico e um tratamento. Se a gente tem uma dor de dente, a gente quer um dentista formado, capacitado, que nos dê uma medicação, que trate a cárie, que faça o canal, que resolva o nosso problema. A psiquiatria é a única especialidade médica onde a gente não gosta de receber um diagnóstico e um tratamento. Somado a uma cultura colonial baseada na exploração e na ideia do enriquecimento ilícito. Sim, meus amores, porque no Brasil só é rico quem rouba, engana ou explora alguém. Nenhuma pessoa se torna rica no Brasil. Você pode melhorar a sua condição de vida, você pode acessar recursos financeiros mais amplos através do seu trabalho, através do seu estudo. Eu melhorei minha condição de vida através do estudo, fui ampliando meu acesso financeiro, mas eu não sou rica, porque rico é quem detém propriedade privada e faz lucro com a propriedade privada. Qualquer pessoa que seja rica, mas você está generalizando, mas isso e aquilo, mas é assim que funciona. Ou você é rico por herança, isso significa que os seus pais, os seus antepassados, muito provavelmente foram exploradores no período do Brasil escravocrata, lucrando com a escravidão e receberam indenização no pós-abolição. As 10 famílias mais ricas do Brasil são famílias de origem escravocrata que lucraram com a escravidão no Brasil. Ou os seus antepassados enganaram alguém, ludibriaram alguém, sonegaram impostos, não recolheram imposto trabalhista, para que pudesse se tornar rico. A gente fala muito sobre a influência que pessoas que ocupam esse espaço público, que são chamados de influencers, têm na construção dessa percepção. Influencers vendem estilo de vida inalcançável para a maioria da população. Influencers vendem ideias sobre a vida, sobre o mundo, sobre suas vidas, que é inalcançável para a maioria da população. Muito provavelmente, eles alcançaram a visibilidade, alcançaram recursos financeiros porque criaram, inventaram, enganaram as pessoas sobre o seu estilo de vida, sobre suas crenças, sobre o que eles fazem. Muitos influencers fizeram e fazem propaganda das bets. Muitos influencers vendem produtos que eles nunca usaram. Vendem ideias que eles não compactuam. Vendem um estilo de vida que é inalcançável, que é impossível, mas que se torna um produto para ser consumido. E as bets, elas têm um problema muito maior, porque a gente tem um público psiquicamente adoecido, que é a população negra e pobre no Brasil, pelas experiências de violência que passaram do ponto de vista ancestral e do ponto de vista familiar e do ponto de vista individual. A gente tem uma sociedade com zero educação financeira, que não se fala sobre dinheiro, porque não dá para ficar rico com aposta, isso não existe. A gente tem uma sociedade adoecida, que nega a sua própria identidade, porque nega a sua negritude e cria uma ideia de bem-estar, de felicidade muito conectada ao padrão de vida de pessoas brancas. Lembra que a gente falou, que eu falei no vídeo da Jojo Todinho, que pessoas negras, quando enriquecem, tentam se embranquecer, porque querem viver essa vida de felicidade que é propagada, associado ao mundo branco. A gente tem uma sociedade que se constituiu baseada na exploração e na ilegalidade. Garimpeiros, grileiros, que destituíram terras, mataram pessoas, tacam fogos em propriedades para poder ter terra, porque terra é propriedade privada. E só é rico quem faz lucro com a propriedade privada. E numa sociedade que diz que cuidado com saúde mental é bobagem, é besteira. Que um bom livro, uma skincare cara, uma viagem para a Europa é o suficiente para cuidar da saúde mental. Uma sociedade que não valoriza o diálogo, uma sociedade que não valoriza a escolarização, o acesso à cultura, o ensino como algo significativo, aqui é território fértil para o desenvolvimento dessas plataformas de apostas. Por que tem sociedades onde a plataforma de aposta não faz sentido? Porque a cultura não valoriza o enriquecimento rápido.
Porque a cultura não valoriza a exploração como forma de obter riqueza. Porque a cultura valoriza a educação, o acesso à informação, a educação financeira, o letramento econômico. E sim, a gente pode falar em letramento racial, de gênero, econômico, cultural. A gente pode pensar em diversas perspectivas de letramento, como essa prática de ampliar o nosso repertório cultural sobre um tema, uma experiência, sobre um contexto específico. Então, o Brasil é uma sociedade profundamente desigual, onde as pessoas vivem em situação de miserabilidade a céu aberto nas grandes cidades. Isso não é coisa de cidades pequenas. Na cidade de São Paulo tem pessoas, a cidade de São Paulo é a cidade mais rica da América Latina e tem pessoas que vivem em situação de profunda miséria. E nós, com esse perfil socioeconômico, com esse psiquismo desorganizado, que não dialoga, que não se abre para aprender, que não valoriza o conhecimento, que não tem educação financeira, que não pensa sobre as comorbidades e os transtornos que levam ao vício no jogo, ao vício na cocaína, ao vício na bebida, ao vício alimentar, ao vício no consumo. Nós somos uma sociedade de prato cheio, que é terreno fértil para que essas plataformas ganhem dinheiro. E figuras como essa suposta doutora, que não é doutora coisa nenhuma porque não tem doutorado, que usam o desejo das pessoas de terem a vida que ela tem para estimular essas pessoas a apostar, são sim criminosas e devem sim responder por isso judicialmente. Porque há um crime contra a saúde pública. Hoje, o Estado brasileiro já reconhece que o transtorno pelo vício causado pelas bets vai impactar a área de cuidado da saúde pública no que diz respeito ao cuidado mental nos CAPs, pelo transtorno que o vício causa, porque o vício, ele causa um transtorno individual, comunitário e familiar. A pessoa que vivencia uma experiência de vício deteriora sua capacidade de relação social com a sua família, entra num processo de destruição econômica das condições da sua família e esse desarranjo se estende para a vida comunitária, ou seja, para os outros membros da família estendida e para as pessoas com quem esse sujeito viciado convive. Como é que você vai identificar uma pessoa viciada em bet? Muita gente joga para passar tempo, muita gente joga porque é um dinheirinho extra, muita gente joga porque é terapia. O vício, ele tem comportamentos que são bastante assertivos e facilmente reconhecidos. A primeira coisa, todo o tempo que a pessoa tem, ela está conectada na plataforma de bet. Essa é a primeira coisa. A segunda, ela começa a pedir dinheiro emprestado para poder suprir a sua necessidade momentânea de jogar, para aliviar a ansiedade e a angústia que a ausência do jogo causa. A terceira coisa, essa pessoa apresenta um comportamento desorganizado. Ela está sempre ansiosa, hipervigilante, alerta, falando rápido. Ela vai estar sempre nesse lugar de um descontrole. Um descontrole que você não consegue exatamente nomear, mas que você percebe, principalmente quem convive intimamente, como a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, que vê essa mudança desse comportamento, de um comportamento calmo, tranquilo, para um comportamento agitado, acelerado, um comportamento ansioso. E por fim, quando a pessoa pede dinheiro ou quando ela começa a comprometer as finanças e o parceiro, a parceira, o pai, a mãe, o filho, enfim, começa a limitar isso e a problematizar, há uma agressividade física. Briga, explosão, gritaria, agressão física, porque a necessidade da experiência do jogo, ela é maior do que a capacidade de racionalizar. Vício não tem cura. Uma pessoa que desenvolve o comportamento compulsivo do vício, ela não tem cura, mas ela tem tratamento que passa pela medicação, pelo acompanhamento terapêutico e pela participação em grupos de apoio como jogadores anônimos. Se você é essa pessoa que está vivenciando nesse momento essa dificuldade e se percebe como alguém que está viciado ou com dificuldade de parar em relação a bet, ou se você conhece alguém, eu conheço, não só uma pessoa, você pode buscar apoio acessando o CVV,
que é uma chamada telefônica para pedir orientação sobre como se tratar, como buscar apoio. E você, familiar de uma pessoa viciada em bet, também precisa de apoio e de cuidado, porque o comportamento dessa pessoa, o gasto excessivo, o comportamento irritadiço, o comportamento ausente, vai gerar em você ansiedade, angústia, depressão, insônia. Esse é o problema do vício. Então a gente é uma sociedade mentalmente fragilizada por todos os processos de violência coletiva que nós fomos inseridos enquanto Brasil, somado a uma sociedade empobrecida, onde as pessoas sonham em ser a tal doutora e ganhar rios de dinheiro, porque essa é a ideia de felicidade, de bem-estar que é vendida, a fácil e rápido acesso a essas plataformas, tornando a possibilidade de só mais uma aposta algo ao alcance da mão com um clique. Se você conhece alguém viciado em bet, manda esse vídeo para essa pessoa, procura o CVV, busque orientação. Esse é um problema que a gente ainda vai pensar muito sobre ele, e cada vez mais pessoas negras, mulheres e jovens negros têm sido afetados por esse sonho. Para uma mulher negra que acumula várias responsabilidades, fazer um jogo na bet e ganhar 50 mil reais, como a tal doutora mostra, isso é uma resposta maravilhosa para os seus problemas financeiros. Quem não quer ganhar 50 mil reais, como a tal doutora mostra? Nos relatos que as pessoas falam, elas sempre dizem isso. Eu vi o influencer jogando, vi ele ganhando uma quantia alta e achava que eu também poderia ganhar, então eu ia apostando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até perder todo o meu dinheiro e fazer dívida e dever Jota e pegar empréstimo e comprometer minha casa, meu carro, meu trabalho. Então, para um jovem que não tem perspectiva de vida, porque a sociedade tira a perspectiva dos jovens negros, com todas as limitações do racismo estrutural, é uma resposta rápida ganhar 50 mil para abrir um negócio, como eu já ouvi jovens falando, ganhar 10 mil para poder investir na faculdade privada ou num curso que gostaria de fazer. O motivo que leva as pessoas a procurar a bet é a solução dos seus problemas financeiros numa sociedade que os empobreceu. Porém, as apostas não são uma forma segura de lidar com esses problemas, principalmente para um grupo social fragilizado nas suas questões estruturais e psíquicas. Eu sou a Jaque Conceição, para mim é um prazer compartilhar com vocês as minhas ideias. Você que chegou até aqui no vídeo, eu sempre esqueço de falar isso no começo do vídeo, mas fica aqui o convite, curte esse vídeo, porque é importante a circularidade das ideias, dos temas, de forma aberta, honesta. Se você conhece alguém viciado em bet, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu espero que figuras como essa tal doutora sejam criminalizadas e responsabilizadas por isso, e que a gente abra um debate honesto sobre todas as ramificações do vício na sociedade brasileira, para além do moralismo, entendendo a relação entre cultura, psiquismo e comportamento compulsivo. A gente se vê em breve.